Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, vamos tratar de um tema bastante importante da nossa disciplina, que é a decadência e, sequencialmente, a prescrição. Bem, se nós estivermos estudando o direito civil, evidentemente, nós iríamos começar a análise pontual da prescrição e, sequencialmente, iríamos, portanto, a nível derradeiro, estudar a decadência. Mas, pessoal, a sistemática do direito tributário, ela difere em muito da sistemática do direito civil e, sequencialmente, da sua aplicação de regras. Então, o que nós vamos aqui ponderar, exame, inclusive iremos analisar circunstâncias pontuais, refere-se, portanto, à própria autonomia científica da disciplina. Cada disciplina do direito, na realidade, ela possui princípios informativos próprios, mesmo que tais princípios estejam em adstrita observância de preceitos constitucionais muito maiores, fundantes, inclusive estruturantes do Estado. Assim sendo, de toda medida e consequência, eu te apresento, portanto, uma leitura pontual de um instituto que não pode ser visto especificamente na integralidade numa percepção civil, porque iremos recair nesse sentido a um profundo equívoco. Evidente, a decadência ela absorve vários aspectos da sistemática civil, indiscutível. Traz a referência que é um direito potestativo, traz a referência à sua vinculação material, mas, acima de tudo, ela tem a sua tecnologia própria. Bem, quando falamos de decadência no sistema tributário brasileiro, nós estamos falando, na verdade, de um prazo em que fomenta qualquer pretensão do Estado para que haja cobrança administrativa e judicial de crédito tributário. Em outras palavras, a decadência, portanto, é um verdadeiro impedimento para que a autoridade fiscal possa, assim, exigir um tributo quanto à sua constituição via lançamento fiscal. Então, nesse sentido e consequência, a decadência é o lapso, o prazo temporal para que a autoridade fiscal, a autoridade fazendária, possa constituir o crédito tributário. Sendo assim, pessoal, vamos voltar aqui às seguintes referências. Voltando aqui a nossa fala. Aqui está ótimo. Bem, categoricamente, analisando esse desenho, essas informações aí associadas, fica claro, pessoal, que existe, portanto, um lapso temporal entre o fato gerador em conjunto com a formação da obrigação tributária, que é simultâneo, e, sequencialmente, a constituição do crédito tributário. Seria ideal, perfeito, para o fisco, se, da mesma maneira em que ocorra a obrigação tributária, ocorra a constituição do crédito tributário e, sequencialmente, já ocorra a notificação para o contribuinte, para o responsável tributário pagar o tributo. Mas isso aí é o plano ilusório, porque existe, de fato, um lapso temporal entre o mundo fenomênico, em que estabelece o nascimento da relação jurídica tributária, e o mundo, pessoal, da atuação, da persecução da autoridade fiscal para que haja o levantamento, a cobrança do crédito tributário. Então existe, portanto, esse mar, esse muro divisor. E esse muro divisor, pessoal, submete, portanto, especificamente, quanto à autoridade fiscal, um prazo para que ele realize a constituição do crédito tributário. E esse prazo temporal, envolvendo, portanto, um direito potestativo perante o fisco de constituir esse crédito tributário, é chamado, pessoal, de decadência, ou melhor, prazo decadencial. Bem, de toda maneira e consequência, o prazo decadencial está previsto especificamente em dois momentos bem claros no CTN. Está previsto no artigo 173 e, sequencialmente, está previsto, pessoal, no artigo 150, parágrafo 4º. Por que eu comecei com o artigo 173? Já que o 150 é uma numeração menor. Bem, o 173, pessoal, 173 CTN, ele apresenta a regra geral. Eu repito, o artigo 173 do CTN, ele apresenta a regra geral do prazo decadencial em matéria tributária. Ali nós temos a regra geral e, sequencialmente, você vai identificar duas sub-regras específicas indicadas nos seus incisos. Bem, ao bem da verdade, nós temos o artigo 150, parágrafo 4º, que trata especificamente uma regra especial,
aplicada pontualmente aos tributos cuja constituição do crédito tributário é feita por homologação. Bem, o artigo 173 trata, portanto, mais uma vez, da regra geral da decadência tributária, enquanto que o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, ele visualiza a regra especial, relativo, nesse caso, tangenciando o lançamento por homologação. Então, todos os tributos cuja constituição é feita por autolançamento ou lançamento por homologação, aplica-se a regra especial. Aos demais tributos, aplica-se a regra geral. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui pontuar a leitura. Aqui, não coloquei. Então, Lei 5172 de 66, nosso CTN. Beleza. Pessoal, vamos aqui nesse sentido ao artigo 173 do CTN. Vamos lá? Pessoal, eu tô achando que isso aqui é vírus, ó. Tem aqui, vou nem apertar isso. Tô achando que é algum vírus. Bem, o direito de a fazenda pública constitui o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Vamos lá, inciso 1, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2, da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação. Veja, pessoal, pontualmente, que a contagem do lapso temporal leva como ponto modal de referência a constituição do crédito tributário. Não há constituição definitiva, porque a constituição definitiva ela é, portanto, o termo inicial para que haja a contagem do prazo prescricional ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória dispensável ao lançamento. Bem, vamos aqui pontuar a leitura do artigo 173, inciso 1. Em seguida, iremos analisar o artigo 150, parágrafo 4, e regressaremos para a análise do artigo 173, inciso 2 do CTN. Você, ao longo da aula, vai entender por que eu fiz essa jogatina, esse critério de primeiro analisar o 173, inciso 1, depois analisar o artigo 150, parágrafo 4, e para assim chegarmos a analisarmos o artigo 173, inciso 2. Você vai entender o porquê disso daqui a pouco. Primeiramente, pessoal, qual é o lapso temporal para o prazo decadencial? O CTN é claro, 5 anos. É interessante observarmos que esses 5 anos é o mesmo lapso temporal numérico em anos para a ocorrência da prescrição. Veja especificamente que, tanto para a decadência tributária quanto para a prescrição, em sede tributária, o lapso temporal é de 5 anos. Então não tem por que ter dúvida nisso. Agora veja, existe, portanto, no artigo 173, inciso 1, uma referência pontual de uma contagem que é dada no inciso 1, que é tida como a regra geral dos tributos. Vamos aqui. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Vamos lá. Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, o que seria esse primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, gente? Bem, se estamos em 2020, suponhamos que ocorra nesse momento o fato gerador, o primeiro dia seguinte do exercício, portanto, financeiro, é o ano que vem. E o primeiro dia é qual, gente? De todo ano, depois do Réveillon, 1º de janeiro. Então, veja, a regra geral, no que se refere aos prazos decadenciais, excetuando os tributos cujo lançamento é por homologação ou autolançamento, sem dúvida alguma, 1º de janeiro. Mas não relativo ao ano. Até porque não tem como você fazer o lançamento fiscal fazendo um retrocesso temporal. Aliás, o artigo 144, bem lembrado, ele faz a seguinte conotação. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador, da obrigação, e rege pela lei então vigente.
Aqui, portanto, é um vetor normativo para que haja um lançamento fiscal. Todo lançamento fiscal por si só, ele se reporta à data da ocorrência do fato gerador. E nesse sentido, a autoridade fazendária deve aplicar a lei então vigente naquele momento. Pouco importa se houve modificação da lei, à época vigente, ou mesmo se ela foi revogada. Não importa. Olha só, ainda que é posteriormente modificada ou revogada. Aqui está falando pontualmente das circunstâncias em que envolve a própria abrogação, derrogação da norma. Não interessa para a literatura CTN que a lei haja modificação. E nesse sentido e consequência, a gente não pode se furtar de ler, mais uma vez, o artigo 173, inciso 1, para memorizar melhor bastante a matéria. Vamos lá? O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Bem, tem um gráfico aqui, vê se eu acho aqui rapidinho. Eu lembro que eu fiz. Só um instantinho. Aqui. Pessoal, eu acho que eu vou deixar a tela nesse aqui, que aí fica melhor para a gente entender. Veja pontualmente, pessoal, que LF aqui representado, olha aqui, ó, LF, ele representa, pessoal, o lançamento fiscal. Então, veja, tudo aquilo que for antes do lançamento fiscal é prazo decadencial. Eu vejo muito dessas apostilas, né, essa apostila aí de OAB e tal, e aí eu vejo um cara, né, para meio que empurrar a informação para o aluno, e coloca a indicação de que tudo que for depois do lançamento fiscal é prazo prescricional. Pessoal, claro que não. Nós temos um prazo de 30 dias, só começa por aí, para que haja, pessoal, isso ressalvado, disciplina em sentido contrário. Existe um prazo de 30 dias para notificação fiscal. Então, cuidado. O prazo prescricional, realmente, é depois da ocorrência do lançamento fiscal em que constitui o crédito tributário. Só que, pessoal, o ponto modal que o CTN determinou e o STJ vem considerando, portanto, como válido, é a constituição do crédito tributário, mas na sua forma definitiva. E a sua forma definitiva é quando há o esgotamento de toda e qualquer discussão, inclusive para efeitos penais. Inclusive para a seara criminal. Para quem é do criminal, tem que saber isso. Então veja, inclusive para efeitos penais, tem que esgotar qualquer dúvida se realmente aquele indivíduo, se João, se Cicrano, é realmente o contribuinte do tributo. Verificar se aquela empresa ou não, gente, praticou aquele fato gerador. É chegar ao ponto de exaurir toda a discussão administrativa, viabilizando o contraditório, viabilizando a ampla defesa, viabilizando o duplo grau de cognicidade administrativa, chegando-se ao ponto de chegar, meu amigo, ó, acabou aqui o processo. Nós, colegiados, duplo grau, decidimos que você realmente é o contribuinte tributo e, inclusive, você não observou a legislação tributária e está devendo também uma multa tributária, uma penalidade pecuniária. Infelizmente ou felizmente, até porque o dinheiro é público, não é uma coisa sua, esse dinheiro tem que vir para os cofres públicos. Porque o Estado tem a prerrogativa de arrecadar de forma compulsória, obrigatória e impositiva receitas públicas derivadas e destaque claramente o tributo. Então não há conversa. Então cuidado com esses desenhozinhos que facilita rápido. O cara é tipo um fast food. Por favor. Então veja, existe o lançamento fiscal. O lançamento fiscal, pessoal, é o termo final. É o termo final da decadência. Enquanto que o termo inicial, cuidado, é levado em consideração sim o fato gerador, mas com base nas regras do artigo 173, inciso 1, 173, inciso 2 e 150, parágrafo 4. Não é só o fato de ocorrer o fato gerador. Não. Existem regras próprias. Existem, portanto, regras próprias. É a mesma situação do paciente
que vai fazer uma cirurgia e o médico, para economizar, bota poucos pontos. Vai abrir, vai rasgar o cara. Porque a cirurgia, ela necessita de todo o preenchimento da costura. Então nós estamos aqui costurando. Então veja, o artigo 173, inciso 1, ele é caro. Ele é categórico, ele não tem mimimi. Agora, vamos partir para o exame de um outro dispositivo. Deixa aqui, que isso aqui está lindo. Isso aqui vai te ajudar. Então vamos aqui, vamos partir para um outro exame. Pessoal, mas não achar que isso aqui é vírus, viu? Que eu nunca tinha visto aqui. Eu já dou aula, já sei isso aqui há 10 anos, eu nunca tinha visto um negócio desse. Mas tudo bem. Bem, o artigo 150, pessoal, do CTN, ele diz o seguinte. Vou ler o parágrafo 4, mas vou ler logo o caput, tá? Para a gente ficar legal aqui. Bem, o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos, cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade, assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Pessoal, aqui é uma regra cara de pau, preguiçosa, mas em favor do fisco. Por quê? Porque aqui é o seguinte, enquanto lançamento, nós estudamos isso por 5 vezes, em videoaula 2, então tudo bem. Então veja, o lançamento por homologação, quem é que faz a prestação de informações na dimensão de aspectos factuais e de direito? É o contribuinte o responsável. Tudo bem. Quem paga de forma antecipada, sem prévio exame da autoridade administrativa, ou seja, sem a autoridade administrativa palpitar, o contribuinte. E o que é que o fisco faz? Se for o caso, até porque, olha só, é uma condição resolutória de ulterior homologação, ele homologa. É, portanto, pessoal, um mecanismo bem claro de economia processual e te digo mais, economia também estrutural, viabiliza uma melhor e rápida arrecadação de tributos. Não é à toa que o lançamento por homologação é o lançamento preferido do fisco federal. Bem, dando seguimento, o que importa agora é o parágrafo 4º. Esse aqui é show de bola. E já vamos ler algumas súmulas. Bem, olha o que diz pontualmente, pessoal, o parágrafo 4º do artigo 150. Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologar o lançamento e definitivamente o que, gente? Extinto o crédito, salvo se comprovado a ocorrência de dolo, fraude e simulação. Aqui temos 2 informações. Primeira delas, o prazo decadencial é o quê? É uma regra universal no direito tributário, 5 anos. O prazo decadencial é uma regra universal na sistemática claramente do direito tributário de 5 anos. Eis a tônica dos prazos aqui do artigo 150 e do artigo 171. No 173, perdão, do CTN. Essa aqui é a tônica, 5 anos. E te digo mais, é o mesmo lapso temporal para a prescrição. 5 anos. Artigo 174. Curiosamente, o artigo 173, decadência, que é o primeiro dispositivo, 174, prescrição. Uma forma de tu memorizar que primeiro analisa-se a decadência, para em seguida analisar a prescrição. Aqui não é direito civil, aqui é direito tributário. Beleza? Pessoal, já havíamos trabalhado com vocês anteriormente que as regras que envolvem prescrição e decadência exigem categoricamente o que, gente? Categoricamente lei complementar. Tu lembra? O artigo 146, inciso 3º, a linha B em especial, ele exige que seja por meio de lei complementar, isso da Constituição. 146, inciso 3º, a linha B da Constituição. Exige categoricamente que seja o que, gente? Uma lei complementar. Isso aí não tem conversa. Tá lá, escrito bonitinho, show de bola. O que ocorre? O fisco, né? O fisco, nesse sentido pontual, por meio do seu governo federal, evidentemente é um órgão, né? O Receita Federal é um imenso órgão, editor a Lei 8.212 de 90, e vou já colocar aqui para vocês.
que trata pontualmente, pessoal, da Seguridade Social. 8.202/91, que trata da Seguridade Social. E, especificamente, pessoal, nos artigos 45 e 46, viabilizavam um prazo amplo, não quinquenal, mais de 10 anos, cara. Ou seja, uma moleza, uma facilidade para o fisco. Pessoal, esse julgado, ainda bem, desde as instâncias estaduais, dos tribunais regionais federais, sequencialmente pelos próprios tribunais superiores, foi sempre pontualmente acirrado e reconhecido uma loucura a nível legal isso aí. Porque trava em própria contradição com a Constituição. Porque, pessoal, esta lei, ela é lei ordinária. Ela é tanto formalmente uma lei ordinária, quanto materialmente uma lei ordinária. Ah, professor, e o CTN? Te acalma, bicho. O CTN, desde 67, não obstante ele ter sido escrito em 66 sobre o prisma da Constituição à época vigente, que exigia que fosse lei formalmente e materialmente ordinária, em 67 ele teve que mudar de figura. Ele foi recebido pelo sistema jurídico. Essa recepção é chamada de recepção material e foi feita da seguinte maneira. O CTN preservou, logicamente, a sua condição formal de lei ordinária, mas materialmente ele foi recebido como o quê, gente? Como lei complementar. Isso significa dizer que ao longo das Constituições, Constituição Federal de 67, em seguida, a emenda constitucional número 1 de 69, mas alguns juristas, aliás, os constitucionalistas, né, a galera do constitucional, chama de Constituição Federal de 69, entende que aquela emenda constitucional é uma Constituição, também recebeu sobre o mesmo crivo, formalmente lei ordinária, até que não podia mudar o tempo, foi feito o texto como lei ordinária, o devido processo legislativo constitucional foi feito com base nessa prerrogativa, e recebendo o código como materialmente lei complementar. E a mesma toada foi dada na Constituição Federal de 88, com base na redação clara e translúcida do artigo 146, inciso 3º. Então veja, o CTN tem essa prerrogativa. Aqui nós estamos falando de uma lei em que ela nasceu sobre a égide de uma Constituição já vigente. E nessa égide desta Constituição já exigia lei formal e materialmente ordinária. Então, pessoal, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, não podia deixar isso barato, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do... Perdão, gente. Reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 45 e 46 da Lei 8.212/91. Reconhecendo, portanto, pessoal, sequencialmente, que o prazo pressional e decadencial, quanto ao crédito tributário, pessoal, ele é analisado com base nas regras do CTN, porque ali é uma lei complementar. E mais ainda, é a norma geral em matéria de legislação tributária. Mentalmente, eu falei parágrafo único. Por quê? Porque na súmula vinculante número 8, daqui a pouco nós vamos ver, também foi reconhecido como inconstitucional o parágrafo 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 1569. Eu só te peço desculpas, venha, porque eu não lembro o ano. Então veja, houve o reconhecimento de duas inconstitucionalidades pontuais. A dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, mas já a gente vai ver, viu? Não te preocupa não, que aqui a coisa é transparente. Artigo 45 e 46 da Lei 8.212/91 e do parágrafo 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 do ano de 1970 e algumas coisas. Salvo engano, acho que 77, 75. Vou chutar 77 aqui, mas já vou ler para você. Bem, de toda maneira, de toda consequência, vamos aqui analisar, conhecer a súmula, porque aquilo que a gente se fala, aqui se prova. Bem, súmula vinculante número 8. Pessoal, é um pleonasmo você colocar súmula vinculante do STF, tá? É só súmula vinculante. Opa, 77. Bem, súmula vinculante número 8. Olha o que diz. São inconstitucionais o parágrafo 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 1569, de 77, e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que trata da prescrição e da decadência.
Então não tem essa história, pessoal, não tem essa história aí desse lapso temporal de decadência e de prescrição serem trabalhados, estudados, serem normatizados por lei ordinária. Tem que ser por lei complementar. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, aqui está toda a explicação. Olha, esses julgados aqui são muito didáticos. Eu adoro quando eu pego uma súmula, eu gosto de ler muito isso aqui, ajuda demais. Não tem noção. Bem, feito isso, segmentando nossa fala, volta aqui nosso quadro. Então, você sabe pontualmente que existe duas regras claras e translúcidas quanto à contagem do prazo decadencial. E o prazo decadencial é justamente o prazo que é dado ao fisco realizar a constituição do crédito tributário. Nesse sentido e nessa consequência, pessoal, eu gostaria de apontar para vocês uma peculiaridade do prazo decadencial. O prazo decadencial, pessoal, aliás, vou fazer inclusive um comparativo com a prescrição. O prazo decadencial, ele vai prestigiar, pessoal, a estabilidade das relações jurídicas, bem como o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido e consequência, vai envolver um direito potestativo do fisco. Realizar o que, gente? O lançamento fiscal e sequencialmente constituir o crédito tributário e, por derradeiro, notificar o contribuinte ou responsável para que faça o pagamento do tributo devido. Agora veja, no que tange à prescrição, a coisa é diferente. A prescrição ela faz referência quanto à cobrança judicial, ou melhor, a prerrogativa do Estado realizar a cobrança judicial para fazer, portanto, pessoal, o levantamento do tributo que é devido, do crédito tributário que é devido. Aliás, não só se paga o nominal tributo, paga-se a multa, paga-se os juros, paga o tributo também. Então, vai fazer referência a essa prerrogativa clara à Fazenda Pública de ingressar em juízo. Por isso que, inclusive, tem livros que falam Fazenda Pública e Juízo. E isso faz referência ao que, gente? A Fazenda Pública, nesse caso aqui, porque tem várias questões, claro, mas nesse caso a Fazenda Pública buscando o que, gente? O crédito tributário. Sequencialmente, pessoal, prestigia o que, gente? Coibir a inércia, bem como a qualquer falta de eficiência da administração tributária. Então a prescrição, ela prestigia coibir qualquer falha, qualquer inércia da administração pública quanto à sua execução das suas atividades, e por sinal faz referência nesse sentido ao artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já vamos ler, Lei Complementar 101 de 2001, e na outra toada, a decadência, ela prestigia, pessoal, a segurança jurídica, prestigia a estabilidade das relações jurídicas tributárias. E mais uma vez, com base na Lei de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, recentemente agora promulgada, reconhece na mesma medida e consequência, em todo o contexto, que há uma boa-fé, uma presunção de boa-fé por parte do contribuinte, por parte do responsável tributário. Então, pessoal, vamos aqui novamente. A regra de decadência prevista no artigo 173, inciso 1 e no artigo 150, parágrafo 4º. No artigo 173, inciso 1, leva em consideração o que, gente? O transcurso de 5 anos, sendo que a contagem, o dias a qual é o que, gente? Em 1º de janeiro. Já nos tributos cujo lançamento, olha só, já nos tributos cujo lançamento, pessoal, é feito por homologação, nós temos uma outra regra, pessoal, uma outra referência, nós já havíamos falado. Significa dizer que o dias a qual é levar em consideração o da ocorrência do fato gerador. Vamos mais uma vez aqui. Se a lei não dispuser fixar prazo de homologação, será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Então, o lapso do dias a qual é o fato gerador. Enquanto que nos demais tributos, qual é o lapso temporal, pessoal? É o 1º de janeiro. Levando em consideração também, pessoal, que o dever, portanto, de arcar com o pagamento do tributo, leva em consideração prévia notificação do contribuinte, notificação do responsável tributário. Bem, feito tais referências e conotações, vamos em frente. Deixa aí, tá muito bonitinho. Fica fácil para a gente lembrar. Pessoal, gostaria de lembrar, ou melhor, reverberar para vocês duas súmulas do STJ. A súmula 436 e a súmula 555.
Vou repetir. Gostaria de tratar com vocês agora de duas súmulas importantes do STJ. A súmula 436 e a súmula 555. Vamos lá? Súmula 436. Em seguida, eu vou ler a 555. Pessoal, olha aqui. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Ou seja, não precisa fazer mais nada. Agora veja. Vamos supor pontualmente que, nesse caso pontual que faz referência aos tributos, cujo lançamento é por homologação, simplesmente o contribuinte, pessoal, ele não apresenta a declaração de imposto de renda, nada, nenhuma declaração. O tributo exige que haja prévia prestação de informações, declarações por parte do contribuinte responsável. Só que o cara não faz nada, deixa a coisa andar. O que acontece, gente? Como é que o fisco vai resolver essa? Bem, o STJ já afirmou entendimento na súmula 555 do STJ. Olha o que diz a súmula. Quando está assim, é só fazer assim, ó, .jus.br, aí vai direto. Beleza. Bem. Pessoal, olha o que diz as súmulas 555 do STJ. Uma súmula relativamente recente. Ó, súmula 555, ó, data do julgamento, ó, 2015. E aqui vem embaixo uma série de precedentes. Eu te recomendo, se você for academicamente se aprofundar, ler tudo isso aí. Mas se você for realmente fazer o checklist para uma prova, é melhor você focar, até porque é muito conteúdo, memorizar o máximo possível das súmulas, os enunciados dessas súmulas. Bem, olha o que diz a súmula 555 do STJ. Quando não houver a declaração de débito, o prazo prescricional, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN. Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa. Que tributos são esses, gente? O de homologação, previsto no artigo 150 do CTN. Então, se o cara não fez nada, não declarou nada, o que vai acontecer, meu querido? A aplicação do artigo 173, inciso 1. De toda maneira, pessoal, o que é pior? Você deixar a coisa andar para frente ou você declarar? Evidentemente, pessoal, declarar. Tudo bem? Declarou imposto de renda, faça as devidas correções, não entre nesses equívocos. Sequencialmente, pessoal, nós temos que analisar pontualmente a indagação quanto à interrupção ou suspensão da decadência. E aí? Existe essa possibilidade? Bem, parte da doutrina, ela traz o entendimento, ela reverbera o entendimento que existe. Só que a STJ já bateu o martelo várias e N vezes que nada a ver isso aí. E eu, no meu particular, também concordo que não tem nada a ver. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui agora você entendeu, né? Vamos agora tratar pontualmente do artigo 173 CTN. Bem, olha o que diz especificamente o dispositivo. O direito da fazenda pública constitui o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, inciso 2, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Aqui remete três situações, três informações importantes. Primeiro, o lapso temporal continua sendo o que, gente? De 5 anos. Tudo bem. Segundo, aqui traz uma referência de que, olha só, da data em que se tornar definitiva a decisão. Que decisão é essa, gente? É uma decisão administrativa? É uma decisão judicial? Ou é tanto administrativa ou judicial?
Aí, meu amigo, é direito, depende. Parte da doutrina entende que é tanto administrativa quanto judicial. Mas há um jurista, que é o Sacha Calmon Navarro Coelho, a qual eu interpreto como correto entendimento. Inclusive, há um certo período da história do direito brasileiro, foi muito seguido o STJ as posições de Sacha Calmon. Muito seguido mesmo. Em vários julgados, a gente via categoricamente na própria emenda logo as posições de Sacha Calmon. Pois Sacha Calmon Navarro Coelho traz o entendimento que é somente a decisão administrativa. E eu também trago nesse sentido. Bem, de toda maneira, isso aí não é a problemática. A problemática é o seguinte, gente. Isso se forma uma circunstância de interrupção ou suspensão da decadência. A jurisprudência, pessoal, do STJ, ela é pacífica no entendimento de que não existe em nenhum momento a possibilidade de interrupção ou de suspensão da decadência. Esse fenômeno da interrupção, pessoal, é um fenômeno próprio para a prescrição. Vamos aqui remeter atenção ao artigo 174. 174. Olha o que diz. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe, inciso 1, pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. 2. Pelo protesto judicial. Pessoal, não é a aula de hoje isso aí, mas eu me sinto obrigado a falar com você disso. Isso aqui envolve toda uma polêmica bastante interessante, que inclusive reverbera uma polêmica agora recente na OAB, porque aqui envolve as questões das sanções políticas em matéria tributária. Então, eu quero adiantar uma coisa aqui para vocês. Primeiro, que o protesto extrajudicial já foi reconhecido ser constitucional. Inclusive, pontualmente, nós temos previsão legal nesse sentido. Já já nós vamos analisar, porque senão fica muita informação. Nenhum ser humano, a não ser que seja um Einstein aí que esteja me ouvindo na minha aula, e aliás, eu estaria aprendendo com ele. Então, de toda maneira, nós estamos aqui no mesmo nível, nós estamos aqui caminhando juntos. Então, veja, vou devagar. Beleza? Então, veja. O protesto extrajudicial, ele é válido, é correto, show de bola. O Supremo já decidiu plenamente por sua constitucionalidade. Sequencialmente, mesmo sendo um protesto extrajudicial, somente o judicial interrompe a prescrição. Isso já caiu em prova, cara. O protesto judicial é que interrompe a prescrição. Bem, mas daqui a pouco nós vamos analisar. Por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. E por fim, 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, falar de interrupção, pessoal, venha, é falar de prescrição. Inclusive, reverberando as informações, eu coloquei aqui uns precedentes. Acho que eu coloquei 2, não 3. Olha aqui, pontualmente. Em direito tributário, o prazo decadencial que não se sujeita a suspensão ou interrupções. Pessoal, não vai na cabeça dos outros, não. Vai na cabeça do STJ e STF, porque é esse que você tem que fazer para a OAB. Depois, numa prova oral, numa prova discursiva, que remeta a uma visão holística do direito, aí tu tem que aprofundar. Mas, por enquanto, vai na OAB com a legislação e STJ, STF, que tu vai de boa. Tem isso da data do faturador, devendo o fisco efetuar o lançamento no prazo de 5 anos a partir desta data. Então, pessoal, esse prazo aqui, pontualmente falado, é um prazo prescricional. A incidência, portanto, do artigo 173, só aqui em cima, inciso número 2, é quanto à presença de vícios formais, não vícios materiais. E isso remete ao quê, gente? Há um regresso da contagem do prazo. Isso que dói. E, nesse sentido, a doutrina, eu posso até dizer, lógico que eu não li todos os livros, mas posso dizer que a majoritaríssima critica isso. Isso é realmente um absurdo. Porque, veja, o fisco, ele erra no cálculo, erra lá nos aspectos pontuais, né, erra quanto ao procedimento de formalização, e isso remete ao quê, gente? Remete, evidentemente, a remeter um regresso da contagem de prazo. É um absurdo, mas está aí. Bem, nesse sentido e consequência, trago para vocês um outro julgado pontual, importante também da matéria. Olha o que diz. Isso porque o prazo decadencial, previsto no artigo 154, parágrafo 4º,
em conjunto com o artigo 173, inciso 1, do CTN, não caracteriza o caso de interrupção ou suspensão, assim como os demais prazos decadenciais, ao passo que o prazo do artigo 174 do CTN é prescricional e se refere à ação de execução de crédito tributário. Mais uma vez, transcrito o prazo decadencial de 5 anos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, insuscetível de interrupção ou suspensão, e não efetuando o lançamento dos valores impugnados e depositados em juízo, deve ser reconhecida a decadência do direito do fisco efetuar a constituição do crédito tributário. Então, finalizando nossa aula, esses prazos, né, decadência não submete, pessoal, não está sujeito ao quê? A interrupções e suspensões. Beleza? Bem, a aula foi longa, né, prescrição. Vou dar um time para beber uma água e aí eu vou retomar nossa análise, tá? Beleza, pessoal? Então, te agradeço pela tua atenção, tua paciência, vocês terem ouvido nossa aula. Muito obrigado. Espero realmente ter te ajudado. De toda maneira, de toda consequência, te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique em paz. Até a próxima, se Deus quiser.